Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 251. Os olhos de cobra de Yulin brilharam de surpresa, mas ela rapidamente entendeu as intenções de Kazuyama. A melhor maneira de lidar com uma besta com cauda era com outra besta com cauda. Outros talvez soubessem disso, mas ela sabia a verdade, a verdadeira identidade de Kazuyama. Me dê 2 minutos. Sem problemas. Kazuyama voltou a olhar para Shukaku. O enorme tanuki já estava perdendo o controle, levantando uma tempestade de areia amarela. Os 3 clones das sombras que estavam segurando Rasa desapareceram. Obra de Shukaku. Sensei, vamos atacar juntos. Preciso de 2 minutos. Vou teletransportar Shukaku para longe quando chegar a hora. Assim, a linha de frente estará segura. Kazuyama se aproximou de Orochimaru, seu corpo irradiando uma intenção assassina avassaladora. Não era mais apenas raiva. A areia rodopiante e a visão dos ninjas de Konoha enterrados nela cortaram profundamente seu coração. Ter um bom temperamento e uma personalidade sem vergonha não significava que ele não tivesse temperamento algum. Se aqueles homens tivessem morrido em combate direto, ele não teria ficado tão furioso. Aquilo era guerra, uma morte honrosa. Mas não, eles morreram nas mãos da besta com cauda. Kazuyama, não deixe a raiva turvar seu julgamento. Guerra, não. Orochimaru suspirou suavemente, prestes a oferecer um conselho, mas Kazuyama o interrompeu com um grito agudo. Sensei, você não precisa me acalmar. Eu sei o que você vai dizer. Guerra é fazer o que for preciso para vencer. Mas as pessoas têm emoções. E agora eu estou puto. Se eu estiver puto, eu luto. Além disso, não temos escolha, temos. Orochimaru hesitou por um instante. Ele estava certo. Eles não tinham como recuar. Precisavam manter a linha na passagem Kiki. Se eles falhassem, a situação de Konoha só pioraria. Ei, você tem razão. Nesse caso, vamos continuar lutando. Mas, seu corpo ainda aguenta? Depois de uma batalha tão intensa, Orochimaru não pôde deixar de se preocupar com a condição de Kazuyama. Mas Kazuyama respondeu-lhe através de suas ações. Isso era o que significava ter verdadeira determinação. Jutsu do clone das sombras. Estrondo. Uma série de explosões de fumaça branca irrompeu quando Kazuyama criou mais 3 clones. Então, ele gritou para frente. Manda, eu sei que você ainda está aqui. Saia e ajude. No momento em que sua voz caiu, Kazuyama avançou. Ao ouvir o grito, Manda, que estava escondido no subsolo, imediatamente colocou a cabeça para fora. Ainda lutando? Chega de papo furado. Se você não lutar, vou mandar Kirin e os outros te procurarem. Uma ameaça flagrante, Manda podia ouvi-la alto e claro. Ele estava numa situação difícil. Aquele ali na frente era Shukaku, e ele sabia que não era forte o suficiente para enfrentá-lo. Mas se ele se recusasse a lutar, ele enfrentaria um destino ainda pior na caverna Rishi, uma surra brutal em grupo. Sem escolha, Manda decidiu enfrentar Shukaku. Pelo menos, se as coisas piorassem, ele ainda poderia recuar para a caverna Rishi. Mas se sua casa fosse destruída, não haveria como escapar daquele desastre. Observando Kazuyama ameaçar Manda, Orochimaru estreitou os olhos levemente. Manda, realmente o escuta. Parece que fui mole demais com ele todos esses anos. Hehehe, talvez seja a hora de reconsiderar nosso relacionamento. Manda, Orochimaru, e você quer se rebelar? Cadê meu discípulo Kazuyama? Manda, você é o chefe. Você é incrível. Você é imparável. Com Manda ocupada por Kazuyama, Orochimaru mordeu o dedo mais uma vez e realizou o jutsu de invocação. Ele também precisava de reforços. Enquanto a enorme nuvem de fumaça branca se dispersava, 3 enormes pitons emergiram no campo de batalha, deslizando direto em direção a Shukaku. Em cima de um deles, Orochimaru começou a tecer selos de mão. Sensei, me apoie com vento. Vá com tudo. O mestre e o aluno se moviam em sincronia. Liberação de fogo, grande aniquilação de fogo. Liberação de vento, grande avanço. Um mar de chamas irrompeu novamente, mas dessa vez, Orochimaru deu suporte. Uma rajada poderosa surgiu, muito mais forte do que antes, carregada de inúmeras lâminas de vento afiadas como navalhas. À medida que se fundiam com fogo intenso, as chamas se intensificaram, rugindo em direção a Shukaku. Seus malditos butias gigantes. Era só o que eu precisava, mais uma espécie para desprezar. E você, pirralho? Apodreça no deserto. A areia subiu mais uma vez, formando outro fluxo de cascata de areia movediça. Mas antes que a areia amarela pudesse subir, foi fortemente retida pela tempestade de fogo combinada com as lâminas de vento. Manda, vamos lá. Kazuyama saltou da cabeça de Manda no momento em que a serpente gigante mergulhou direto na areia. Quando Manda ressurgiu, ele estava atrás de Shukaku. Fique quieto, seu desgraçado. Manda investiu, suas mandíbulas enormes apertando o rosto de Shukaku enquanto seu corpo longo e grosso se enrolava firmemente ao redor dele. Seu monstro viscoso. Shukaku praguejou de frustração e agarrou o pescoço de Manda. A serpente se debateu descontroladamente, tentando se soltar com suas escamas escorregadias. Mas Shukaku não se intimidou. A areia grudou em Manda como cola, prendendo-o no lugar. Achou que você fosse escorregadio? Vá em frente, saia dessa. Sob o controle de Shukaku, a areia se contraiu com uma força inimaginável, e Manda de repente percebeu que estava preso. Caramba! Me solta! Orgulhosa como sempre, Manda não suportou ser contida e entrou em frenesi. Mas Shukaku ignorou, apertando ainda mais a areia. Funeral imperial em pó de ouro. Kazuyama. Ainda não terminamos.
Não era apenas Shukaku, Rasa também havia retornado à batalha. Incontáveis lanças de pó de ouro dispararam em direção a Kazuyama, mãos de serpente das sombras ocultas. Mas dessa vez, Kazuyama não precisou intervir. Orochimaru levantou as duas mãos, enviando dezenas de cobras longas em direção a Rasa. Ao ver o ataque iminente, Rasa imediatamente se defendeu, formando um escudo de pó dourado. Mas as cobras não desistiram. Eles se enrolaram firmemente em torno de sua esfera protetora. Com um puxão forte, Orochimaru arrancou Rasa do ar e o jogou no chão. Kazuyama, deixe Rasa comigo. Concentre-se na sua luta. Enquanto falava, Orochimaru desembainhou sua lâmina Kusanagi. Rasa, seu escudo é inútil contra mim. Serpentes e espadas. Neste momento, Orochimaru mudou seu estilo de luta. Ele avançou, e a lâmina Kusanagi se estendeu abruptamente. Sua lâmina afiada atravessou o escudo de pó de ouro e atingiu o ombro de Rasa. Droga! Orochimaru, você está morto. Caixão de amarração com pó de ouro. Apesar da dor lancinante no ombro, Rasa levantou uma mão, enviando inúmeras mãos de pó de ouro em direção a Orochimaru. Num piscar de olhos, Orochimaru retirou a Kusanagi, e suas 3 pitons invocadas atacaram Rasa. A batalha entre 2 dos mais fortes de suas aldeias irrompeu com força total. Capítulo 252. Com Rasa fora do caminho, Kazuyama e seus clones lançaram um ataque implacável contra Shukaku. Liberação de fogo, liberação de cristal, artes ninja da cobra. Cada ataque foi desencadeado sem hesitação. Mas para Manda, isso era um pesadelo. Ele havia planejado recuar, mas Shukaku se recusou a deixá-lo ir. Finalmente, sob a intensa explosão da grande aniquilação de fogo de Kazuyama, Manda não conseguiu mais resistir. Kazuyama, conhecer você foi a maior desgraça da minha vida. Terminei. Com uma explosão de fumaça branca, Manda desapareceu, deixando para trás nada além de ressentimento sem fim. A botia maldita não aguentou. Isso significa que você é o próximo pirralho. Livre das garras de Manda, Shukaku se sentiu mais leve, seu olhar cruel fixo em Kazuyama. Mas Kazuyama não vacilou. Vem até mim. Você acha que tenho medo de você? Pegue isso. Com um rugido feroz, ele saltou alto no ar, seu corpo inteiro envolto em cristal enquanto seu chakra aumentava descontroladamente. Seus 3 clones lançaram outra onda de ataques, dando tempo para que ele se preparasse. Esses ataques insignificantes não vão me fazer nada. Se perder. Irritado com a barragem de fogo, cristal e kunai, Shukaku balançou sua mão enorme, invocando braços gigantes de areia para bloquear todos os ataques. No mesmo movimento, agarrou os clones de Kazuyama, esmagando-os sob imensa pressão até que desaparecessem. Mas o tempo que ganharam foi suficiente. A técnica de Kazuyama estava pronta. Todo seu corpo brilhava dentro da concha de cristal, e uma luz branca ofuscante irrompia dela. Liberação de cristal. Fio de glória. Este foi o ataque mais devastador da liberação de cristal. Um raio laser gerado pela fusão de cristal e chakra. Kazuyama adaptou a técnica original usada por Guren, mas sua versão era ainda mais forte, alimentada pelo chakra de Shei. Um laser grosso, do tamanho de um braço, atingiu diretamente o rosto de Shukaku. Arg! Os gritos agonizantes de Shukaku ecoaram pelo campo de batalha, causando arrepios em todos os presentes. O clamor repentino fez incontáveis shinobi de Tsunagakure, incluindo Tinho e Rasa, congelarem em estado de choque. Eles olharam incrédulos para Shukaku, que estava segurando o rosto e uivando. Seu desgraçado! Seu pirralho! Como ousa me bater na cara? Eu vou te matar. Eu vou te destruir em pó. Consumido pela raiva, Shukaku abaixou a mão, revelando seu rosto. A visão deixou todos atônitos. Uma cicatriz recente, ainda fumegante devido à fumaça preta, atravessava seu rosto. Não era profundo e sararia com o tempo, mas o simples fato de um humano ter conseguido feri-lo deixou Shukaku em frenesi. Seu orgulho imenso foi destruído, transformado em uma raiva pura e incontrolável. Morra, seu desgraçado. Kazuyama mal havia se recuperado do uso de sua técnica quando a mão direita de Shukaku de repente se estendeu, agarrando-o ao cristal que o envolvia antes de jogá-los no chão. Funeral na cachoeira de areia. Uma areia amarela sem fim avançou, formando uma enorme pirâmide no meio do campo de batalha. No momento seguinte, a estrutura tremeu violentamente quando a pressão avassaladora em seu interior explodiu, o suficiente para transformar qualquer um preso ali dentro em pó. Droga! Kazuyama. Ao ver seu discípulo em grave perigo, os olhos de Orochimaru arderam de fúria. As 3 pitons gigantes imediatamente abandonaram Rasa e investiram contra Shukaku. O próprio Orochimaru tentou avançar, mas Rasa bloqueou seu caminho. Desgraçado! Sai da minha frente! Não importava o quão furioso ele estivesse, Rasa apenas respondeu com um sorriso frio. Mais butias? Saiam daqui! Assim que as 3 pitons se aproximaram de Shukaku, a areia ao redor dele subiu, prendendo-as no lugar. Então, com um rápido golpe de suas garras enormes, Shukaku os destruiu, reduzindo-os a nada além de fumaça branca. Quando ele estava prestes a cair na gargalhada, convencido de que havia esmagado Kazuyama, uma voz provocadora soou em seu ouvido. Em quem diabos você vai bater, guaxinim idiota? Shukaku congelou. Rasa também. Até Orochimaru interrompeu momentaneamente seu ataque. Kazuyama estava parado no ombro de Shukaku, olhando para ele com absoluto desdém. Uma kunai girava casualmente em sua mão. Droga! Deus voador do trovão? Quando ele, um clone. Rasa ficou atordoado no início, mas a compreensão o atingiu rapidamente. Durante os ataques anteriores, os clones de Kazuyama já haviam lançado kunai marcadas, cravando-as no corpo de Shukaku. Yulin está em posição. Shukaku, está na hora de você aprender o preço de irritar um conspirador. Sensei. O resto é com você. Kazuyama gritou para Orochimaru antes de ativar a técnica do Deus voador do trovão. Diante dos olhos de todos os ninjas de Tsunagakure e Konoha, ele e Shukaku desapareceram, deixando para trás apenas a enorme pirâmide que Shukaku havia acabado de criar. Impossível. Shukaku é enorme.
De onde diabos ele tirou chakra suficiente para se teletransportar? A mente de Rasa ficou em branco. Shukaku era o trunfo máximo de Tsunagakure. Como diabos ele simplesmente desapareceu? O choque se espalhou pelas fileiras das forças de Tsunagakure. Shukaku se foi? Então como vamos lutar? Sem Shukaku, nunca conseguiremos romper as defesas de Konoha. Ondas de pânico percorreram os ninjas da areia. À frente de suas forças, a expressão de Tio escureceu. Sem hesitar, ela gritou. Todos ataquem. Shukaku ou não, a linha defensiva de Konoha já está quebrada. Se avançarmos, a vitória será nossa. Numa tentativa de suprimir o crescente mal-estar, Tio liderou o ataque ela mesma. Do lado de Konoha, uma onda de alívio tomou conta de muitos ao ver o desaparecimento de Shukaku, mas nem todos estavam à vontade. Fugaku permaneceu em silêncio, seu olhar mudando da batalha em andamento para a enorme pirâmide que dominava o campo de batalha. Um peso caiu sobre ele. Maldito seja Kazuyama. Desde quando você ficou tão forte? Esse tipo de poder. Droga. Seus punhos cerraram-se com força e ele rangeu os dentes em frustração. Enquanto as forças de Tsunagakure lançavam outro ataque, o Sharingan de Fugaku girava furiosamente, seus 3 tomoes girando a uma velocidade incrível. Ataquem! Derrubem-nos! A batalha continuou. Enquanto isso, no deserto ocidental, longe do caos do campo de batalha, uma enorme serpente pairava no ar, observando uma kunai semi-enterrada na areia abaixo. Suas pupilas se contraíram bruscamente. Um enorme tanuki amarelo se materializou no deserto. Segunda rodada, Shukaku. Seu pirralho, você está morto. O deserto é meu domai. Que diabos? Capítulo 253. Por que o normalmente irritado Shukaku gritou de repente em choque? O que ele viu para regalar os olhos em descrença? Era uma assinatura de chakra familiar para ele, carmesim, inconfundível e irradiando a presença de uma besta com cauda. Droga, esse é o chakra dos 7 caudas. Seu pirralho, você é um Jinchuriki? Não é de se admirar. Não é de se admirar que suas reservas de chakra sejam ainda maiores que as daquele desgraçado do Rasa. Então, os 7 caudas está te apoiando. Uf. Mas não pense nem por um segundo que ter os 7 caudas significa que terei medo de você. Em uma luta, esse inseto maldito não é páreo para mim. Embora Shukaku fosse apenas uma cauda, ele era extremamente confiante em sua própria força. Ele se ressentia especialmente das outras bestas com cauda que tinham mais caudas do que ele, nenhuma mais do que aquela maldita raposa, a 9 caudas. Uf. Shukaku, só porque você sabe um pouco de ninjutsu e finjutsu não significa que você seja tão bom assim. Shei está louco para te derrotar há séculos. Mas por enquanto, eu assumo a liderança. Shei. Transformação parcial da besta com cauda. Ouvir esse nome causou outro choque em Shukaku. Shei, os 7 caudas. Há quanto tempo não ouvi aquele nome, um nome tão familiar para ele? Shei, você até sabe o nome dos 7 caudas. Parece que vocês dois são próximos, pelo menos mais próximos do que eu sou daquele velho monge. Uf, mas não pense que isso é o suficiente para me derrotar. Se quiser lutar comigo, deixe o próprio Shei sair. Vou repetir, o deserto é meu domínio. Fluxo de cachoeira de areia movediça. Shukaku mergulhou ambas as mãos na areia, e o deserto explodiu em caos. Onda após onda de areia esmagadora avançava em direção a Kazuyama Jack. Kazuyama, com o chakra das suas 5 caudas, você tem muito o que fazer dessa vez. Vai espancá-lo para mim. Shei liberou completamente seu chakra, e o corpo de Kazuyama se transformou na forma de uma besta meia cauda carmesim, com 5 caudas se abrindo atrás dele. Uma armadura semelhante a uma carapaça que lembrava a carapaça de um inseto cobria seu corpo. Deixe comigo. Vamos. Com o grito de guerra erguido, as 5 caudas se abriram como asas, impulsionando a fera vermelha para frente. Mesmo quando as ondas furiosas da tempestade de areia o atingiram, Kazuyama não hesitou por um instante. Eu vou enterrar você. Nos seus sonhos. Shukaku e Kazuyama rugiram em uníssono. No coração do deserto, longe do resto do mundo, a batalha entre a besta com cauda e os Jinchuriki começou com força total. Embora a transformação parcial da besta com cauda não pudesse ser comparada a uma transformação completa, ela tinha suas próprias vantagens, ou seja, velocidade e agilidade. Isso era perfeito para alguém como Kazuyama, alguém acostumado a manobrar no meio de multidões. Com golpes precisos, ele perfurou as ondas de areia, e seu poder bruto atravessou até mesmo os ataques aprimorados de Shukaku. Ataques em larga escala jamais poderiam igualar o impacto de golpes concentrados. Tomando um bocado de areia no processo, Kazuyama irrompeu pela cachoeira de areia movediça, saltou alto no ar, juntou as mãos e desferiu um golpe com os 2 punhos na cabeça de Shukaku. A areia explodiu em todas as direções. Você acha que eu deixaria você me bater na cara 2 vezes? Ai, seu desgraçado. Acha que é durão só porque tem mais rabo? Shukaku bloqueou o soco com sua areia, mas não havia como impedir o fato de que Kazuyama tinha 5 caudas no momento. Uma série de tapas se seguiu, suas 5 caudas se tornaram as armas perfeitas, atingindo o rosto de Shukaku em rápida sucessão. Por um momento Shukaku ficou atordoado. Ele já estava amargurado por ter apenas um rabo, ressentido com aqueles que tinham mais. E agora, esse pirralho teve a audácia de dar um tapa na cara dele com o rabo. O tanuki já estava farto. Jin. O anfitrião foi detectado usando suas caudas para dar um tapa na cara de Shukaku. O dano é mínimo, mas a humilhação é imensa. Recompensa especial. Otimização da Bijudama mais 10%. Observação. Otimizações adicionais podem ser desbloqueadas em 40%, 60%, 80% e 100%. Com certeza, intimidar o tanuki rendeu uma bela recompensa. A consequência? A mão enorme de Shukaku agarrou Kazuyama e o arremessou pelo ar. Liberação de vento. Bala de ar perfurante. Seu pirralho. Morra. Estrondo.
3 projéteis de ar consecutivos atingiram Kazuyama enquanto ele voava pelo céu. No último instante, ele girou o corpo no ar, puxando as 5 caudas para frente para absorver o impacto. A bala de ar perfurante era poderosa, mas ainda era um ninjutsu. Em sua forma de besta meia-cauda, Kazuyama não estava muito preocupado. O vento forte causou alguns problemas, mas nada que ele não pudesse lidar. À medida que as explosões se dissipavam, fumaça branca subia do corpo de Kazuyama, resultado do impacto das balas de ar. Shei, me deu o poder de mais uma cauda. Consegui! E não se esqueça, você pode voar. Shei o lembrou, caso ele ignorasse sua maior vantagem. Ao contrário das outras bestas com cauda, os 7 caudas tinha a habilidade de voar, mesmo na transformação parcial da besta com cauda. Relaxa, eu sei. Só observe. Uma 6ª cauda emergiu, e todas as 6 se transformaram em asas. Kazuyama disparou para o céu e num piscar de olhos, mergulhou direto para baixo. A velocidade de sua descida produziu um som agudo de assobio. Guaxinim estúpido. Vamos lá, continue assim. Kazuyama abandonou todos os movimentos desnecessários. Se o meteoro caindo na Terra tivesse um equivalente humano, era esse. Sob a força de 6 caudas, sua cabeça desenvolveu as antenas características de Shei, exceto que as dele eram extremamente afiadas. Usando sua velocidade para amplificar o impacto, ele se transformou em uma kunai viva, mergulhando direto em direção a Shukaku. O som da penetração ecoou pelo ar. No segundo seguinte, Kazuyama desapareceu na areia. Enquanto isso, um buraco enorme apareceu no ombro de Shukaku. Arg, eu vou te matar. A fúria de Shukaku se inflamou, queimando cada centímetro do seu ser. Mesmo que Shukaku, o monge dentro dele, tentasse acalmá-lo com cânticos, não havia como suprimir sua fúria agora. Uma cauda havia perdido completamente o controle. Está ficando maluco, hein? Melhor ainda. Kazuyama saiu da areia, encarando os olhos vermelhos sangue de Shukaku. A besta com cauda já estava reunindo uma bijudama, fervilhando de chakra vermelho e azul. Mas não havia nenhum traço de medo no olhar de Kazuyama. E daí se é uma bijudama? Eu também tenho uma. Chakra vermelho e azul combinando se condensou rapidamente à sua frente. Embora ainda na forma de besta meia-cauda, ele ainda conseguia formar sua própria bijudama. Era menor que a do Shukaku, mas uma bijudama era uma bijudama. Kazuyama, você não pode pará-lo assim. O ataque de uma besta com cauda totalmente transformada é mais denso, maior e muito mais poderoso. Não se preocupe, Shei. Eu cuido disso. Com confiança inabalável, Kazuyama terminou de formar sua própria bijudama. Morrer, você deseja. Ambos os ataques foram disparados ao mesmo tempo, uma esfera enorme contra uma menor, colidindo em uma explosão ofuscante. Capítulo 254. Uma explosão, um tremor e uma violenta rajada de vento rasgaram o coração do deserto. Incrível! Kazuyama, como você bloqueou isso? Sua bijudama não era nem de longe tão grande quanto a de Shukaku, mas ainda assim resistiu à dele. Os olhos de Shei quase saltaram das órbitas. Ele não conseguia acreditar no que acabará de testemunhar. No momento em que as duas bijudamas colidiram, a de Kazuyama conseguiu neutralizar a de Shukaku, fazendo ambos voarem para o céu antes de detonarem no ar. Shei, você precisa entender. Força bruta por si só não é tudo. Minha bijudama pode ser menor, mas é tão densa quanto a do Shukaku. Quanto ao tamanho, não é problema. Mirei a minha diretamente na base da bijudama dele. Com o ângulo e a força certos, é claro, ela seria arremessada para cima. Isso é o que se chama de vencer com habilidade. Shei ficou perplexo. Nunca imaginou que tal coisa fosse possível. Mas embora a bijudama não tivesse derrubado Kazuyama, Shukaku não se importou. Enfurecido, soltou um rugido furioso e ordenou que a areia ao redor se lançasse contra Kazuyama como mãos gigantes. Desta vez, a areia se moveu com velocidade e precisão ainda maiores, formando enormes braços de agarrar, uma força avassaladora e sufocante. Por um momento, Kazuyama sentiu que não estava mais num deserto, mas preso em algum cenário infernal de pesadelo. Afinal, só no inferno haveria tantas mãos estendidas para alcançá-lo. Mas ele não estava nem um pouco preocupado. Contra qualquer outra pessoa, isso poderia ter sido uma ameaça real. Mas ele era Kazuyama, o Jinchuriki das 7 caudas. E a maior vantagem dos 7 caudas. Voo! Kazuyama disparou direto para o céu, subindo muito acima do alcance de Shukaku. Não importava quantas ondas de areia Shukaku enviasse para cima, nenhuma delas conseguia sequer atingi-lo. Rugido! Seu insetozinho! Pare de correr e lute comigo! Os gritos furiosos de Shukaku ecoaram, irritando os ouvidos de Kazuyama. Incapaz de se conter, Kazuyama respondeu com um sorriso irônico. Eu sou o Jinchuriki de Shei, os 7 caudas que é um inseto. Seu tanuki idiota! Quando se tratava de disputas verbais, Kazuyama não temia ninguém, especialmente Shukaku. Embora Shukaku fosse conhecido por sua língua afiada entre as bestas com cauda, comparado a Kazuyama, ele era apenas um novato. Se você tem coragem, desça aqui. Se você tem coragem, vem aqui. Você desce. Você vem. Os dois discutiam de um lado para o outro, um no céu, o outro no chão, como se fossem crianças discutindo em um parquinho. Hahaha. Tanuki idiota não sabe voar, sabe? Patético. Cansado de provocações, Kazuyama decidiu levar o assunto a sério. Com um sorriso, ele convocou duas bijudamas ao mesmo tempo, uma em cada mão, e avançou para baixo com um impulso aterrorizante. Shukaku congelou em estado de choque. O que? Ele estava vendo. Desde quando você consegue segurar as bijudamas desse jeito? Eles não explodiriam com o impacto? Seria alguma nova tática de batalha que Shei inventou? Desde quando aquele inseto se tornou tão impressionante? Antes que Shukaku pudesse reagir, as duas bijudamas já estavam a centímetros de seu rosto. Um golpe direto. Bom. A explosão da colisão das duas bijudamas engolfou Shukaku completamente. Kazuyama, confiando em sua velocidade, recuou rapidamente. Não havia como ser pego pelo próprio ataque.
Uma bijudama com força total era perigosa, até mesmo para uma besta com cauda. Shei, você acha que essas duas explosões foram suficientes para fazer Shukaku se comportar? Na melhor das hipóteses, ele desmaia. Kazuyama estava ficando sem opções. Disparar duas bijudamas seguidas o havia levado ao limite. Se isso não derrubasse Shukaku, a batalha se arrastaria. E com a transformação parcial da besta com cauda, muitos de seus ninjutsu ficaram inutilizáveis. Mesmo que fossem, não seriam muito eficazes contra Shukaku, cujo corpo inteiro era feito de areia. Eu não contaria com isso. Shukaku pode ser uma cauda, mas ele não estava mentindo. Entre nós 9, ele tem a defesa mais forte. Além disso, ele conhece ninjutsu e finjutsu. Em termos de poder de combate, ele fica logo atrás de Giki e Kurama. Kazuyama sabia disso, mas ainda assim ele tinha esperança. Essa esperança foi destruída em um instante. Embora a explosão tivesse arrancado metade do rosto de Shukaku, ele ainda estava de pé. Pior ainda, ele estava ainda mais furioso. Bastardo! Bastardo! Por que é sempre o meu rosto? Meu rosto lindo e elegante. Shukaku avançou com passos firmes, investindo direto contra Kazuyama. À medida que se movia, a areia ao redor se aglomerava em sua direção, rodopiando e formando formas mortais. Momentos depois, enormes lanças de areia surgiram do chão. Sim, terminei. Shei, sua vez. Eu entro quando você estiver cansado. Kazuyama deixou sua pele vermelha desbotar, com um toque de exaustão em sua expressão. Mas antes que alguém pudesse reagir, seu corpo começou a se transformar, asas e antenas se formando primeiro, seguidos por seu corpo inteiro. Cheio de 7 caudas, o grande inseto voador havia retornado. Tanuki, desta vez eu sou seu oponente. Faz tempo, né? Deixa eu te mostrar o quanto seu tio Shei cresceu. No momento em que Shei apareceu, nuvens de pó de escama brilhante encheram o ar, misturando-se à areia rodopiante. Cada partícula daquele pó carregava o chakra de Shei e, sob seu controle, impedia o avanço da areia. Seu inseto maldito! Usando pó de escama para bloquear minha areia? Você está louco? Uf! Seu guaxinim idiota, o que você sabe? Eu não sou o mesmo Shei que você intimidava antigamente. Inflamar. Com uma onda de chakra, Shei desencadeou uma explosão. Bom, o céu inteiro se incendiou. Chamas se espalharam pela areia, consumindo tudo em seu caminho. Shukaku, que tinha acabado de abrir a boca para gritar, foi imediatamente engolido pelo fogo. Eu evoluí. Naquela época, eu deixava vocês me pressionarem. Mas depois do treino com Kazuyama, não me contenho mais. Quando seu inimigo estiver caído, acabe com ele. Vento nascente. Quem disse que Shei não sabia usar ninjutsu? Mesmo que não soubesse, ele tinha asas. Com o poderoso bater de todas as 6 asas, ele enviou uma rajada violenta através das chamas, fazendo-as queimar ainda mais intensamente. Essa técnica de combinação? Shei estava ficando muito bom nisso. Olhando para a figura em luta de Shukaku, Shei sorriu ironicamente. Que tal mais um? O grande chifre de Shei, 1000 anos de morte. Com uma explosão repentina de velocidade, Shei disparou para frente, aparecendo atrás de Shukaku em um instante. Seus chifres brilhantes e afiados apontavam diretamente para o traseiro de Shukaku. Ei, seu inseto maldito! Que jogada barata! Que arrara! Claro que sim! Como Kazuyama sempre diz, quem diabos luta limpo hoje em dia? Só os idiotas. Capítulo 255. Shukaku foi lançado voando pelo impacto, e seu corpo enorme caiu no chão. O que significa sofrer pouco dano, mas imensa humilhação? Esta cena foi o exemplo perfeito. A defesa de Shukaku era quase impenetrável. Não havia como o golpe de Shei realmente feri-lo. Seu corpo inteiro era feito de areia, tornando ataques físicos praticamente ineficazes. Mas danos psicológicos? Essa é outra história. Hahaha. Tanuki fedorento. Como é isso? Eu queria tentar esses 1000 anos de morte há séculos, mas nunca tive o oponente certo. Tenho que dizer que Kazuyama estava certo. Essa técnica é brilhante. A pessoa que a inventou deve ser um gênio. Longe, em outro campo de batalha, Sakuma Taki estremeceu de repente e murmurou. Quem está pensando em mim? Não pode ser para nada de bom. Kazuyama estremeceu ao som da risada frenética de Shei. Quando estava prestes a comentar, uma notificação familiar do sistema soou. Jin. Detectado. O anfitrião conduziu com sucesso Shei de 7 caudas por um caminho sem volta, fazendo com que Shei usasse táticas vergonhosas para atacar a psique do Shukaku de uma cauda. Recompensa especial, 10% de otimização da bijudama. Observação, ao atingir 40%, 60%, 80% e 100%, uma habilidade de otimização será desbloqueada. Jin. O progresso da otimização da bijudama atingiu 40%, desbloqueando a habilidade otimizada, modo explosão de compressão da bijudama. O anfitrião pode usar esta habilidade nos modos transformação parcial da besta com cauda e transformação completa da besta com cauda, comprimindo a bijudama até o tamanho de uma palma e implantando-a no corpo do inimigo para uma explosão mais devastadora. Observação, a explosão não causará dano ao anfitrião. Nossa, essa era uma habilidade interessante. Não era basicamente um explosivo detonado remotamente? E nessa situação, não era o trunfo perfeito? Kazuyama sorriu, um sorriso inegavelmente malicioso. Shukaku se levantou lentamente com o rosto contorcido de raiva. Ao ver Shei ainda rindo histericamente, investiu contra ele com um rugido furioso, xingando enquanto avançava. Você ousa me esfaquear? Vou te enterrar na areia. Morra, seu inseto maldito. A areia se tornou a arma preferida de Shukaku, que lançava ondas enormes dela em Shei. À primeira vista, parecia que ele estava simplesmente tentando enterrá-lo vivo, mas Shei, bem ciente do estilo de luta de Shukaku, sabia que não. Não era qualquer areia. Ela havia sido reforçada pelo chakra de Shukaku, tornando cada grão afiado o suficiente para perfurar rocha sólida. Essa era uma das técnicas características de Shukaku, chumbo de areia.
Naquela época esse movimento deu muito trabalho para mim e para várias outras bestas com cauda. Que pena. Não vou cair nessa de novo. Shay esquivou-se agilmente voando em círculos acima e ocasionalmente, liberando pó de escama para atrapalhar a visão de Shukaku. O que antes era um confronto violento entre duas feras colossais agora se transformará em uma briga ridícula, um atirando areia, o outro espalhando pó. Sinceramente, era meio patético. Shay, se você não descer, eu não subirei. Vamos esperar um pelo outro e ver quem dura mais. Shukaku encarou Shay pairando no céu, completamente frustrado. Sua areia era rápida, mas alcançá-lo era impossível. Kazuyama, ele tem razão. Não importa o quanto briguemos, nenhum de nós pode fazer nada ao outro. Se isso continuar se arrastando, não será bom para nenhum de nós. A voz de Shay carregava um tom de desamparo enquanto ele falava com Kazuyama. Mas Kazuyama não parecia nem um pouco preocupado. Em vez disso, riu baixinho. Kazuyama, do que você está rindo? Como você pode rir em um momento como esse? Shay ficou completamente perplexo. Será que seu irmão tinha perdido o juízo? Como ele ainda conseguia rir quando a situação era tão grave? Relaxa, Shay. Eu já tenho um plano. Que plano? Minhas melhorias na Bijudama são só o começo. Há muito mais que eu posso fazer, mas primeiro preciso confirmar uma coisa. O que foi? Me conta logo. Esse maldito Tanuki está me sujando de areia. Kazuyama tinha um plano, mas nem ele tinha certeza absoluta de que funcionaria. Ele pretendia usar o chakra da besta com cauda como meio para entrar no subconsciente de Shukaku. Se quisesse resolver isso de uma vez por todas, o verdadeiro alvo não era Shukaku, eram seus Jinchuriki. Assim como Naruto convenceu todas as bestas com cauda, ele precisava começar da fonte. Só que Kazuyama não ia conversar, ele ia resolver o problema para sempre. Com uma expressão enigmática ele perguntou, se você conectar seu chakra com o de Shukaku possa entrar na consciência dele? Shay havia crescido muito ao longo dos anos, não sendo mais o tolo imprudente de outrora. Ele entendeu imediatamente o que Kazuyama estava planejando. Você quer entrar no subconsciente de Shukaku e eliminar seus Jinchuriki? Se o Jinchuriki morrer, nós, bestas com cauda, seremos forçados a ficar adormecidos por um longo tempo. Você está planejando acabar com o Tanuki fedorento por dentro. Kazuyama caiu na gargalhada, uma risada aguda e astuta. Ele não se preocupou em esconder sua admiração pela rapidez de raciocínio de Shay. Shay, você ficou mais inteligente. É exatamente isso que estou planejando. Não importa o quão forte Shukaku seja, ele ainda é apenas Shukaku. Aquele velho monge não pode ser mais forte do que eu, certo? Matá-lo seria fácil. Então, você está dentro ou não? Shay pensou por um momento, assentiu pesadamente e então balançou a cabeça de repente. Kazuyama franziu a testa. Que tipo de reação é essa? Você concorda ou não? Claro que concordo, mas não é tão simples assim. Nosso chakra precisa estar conectado primeiro. Isso significa que terei que lutar corpo a corpo com Shukaku. Teremos que lutar, basicamente. Você conhece minhas habilidades de combate corpo a corpo. Se eu me envolver numa briga com ele, terei sorte se ele não arrancar todas as minhas asas. Ao ouvir a exasperação de Shay, Kazuyama quase riu. Seu tom era cheio de diversão. Uau, Shay. Você não só aprendeu meu estilo de luta, como também aprendeu minha covardia, hein? E falando sério, se preocupar com suas asas. Eu admito que Shukaku é forte, mas você é realmente tão fraco? Tudo bem, tudo bem. Você não precisa lutar de perto. Só me dê o controle, vou te mostrar uma coisa legal. Kazuyama imediatamente tomou conta do corpo de Shay. O enorme inseto congelou no ar, completamente imóvel, deixando a areia cair sobre ele sem se importar. Ah, não vai mais correr, inseto? Já está cansado? Então desça aqui e aguente firme. Ao ver Shay imóvel, Shukaku ficou animado, atirando areia com ainda mais entusiasmo. Tanuki idiota. Você não vai rir por muito tempo. Bijudama, preparem-se. Uma densa quantidade de chakra começou a se acumular, mas, diferente da formação usual de uma bijudama, algo estava drasticamente diferente. Enquanto a energia se condensava lentamente em uma esfera, Shay ficou completamente atordoado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 256. Sob a proteção de suas asas, Kazuyama comprimiu a Bijudama até que ela não fosse maior que a palma da sua mão. Embora seu tamanho e volume de chakra tivessem diminuído, seu poder praticamente não diminuiu. De fato, com o aprimoramento da habilidade de otimização da Bijudama, esta versão era ainda mais aterrorizante. Ei Kazuyama, que diabos você está fazendo? Qual o sentido de fazer a Bijudama tão pequena? Tentando ser bonitinha? Se eu jogar isso no Shukaku, aposto que não vai adiantar nada. Ele só vai rir de mim. A voz de Shay estava cheia de dúvida, mas Kazuyama não se perturbou nem um pouco. Na verdade, seu sorriso só aumentou. Quando o chakra terminou de condensar, a Bijudama em miniatura finalmente ficou completa. Shay, observe atentamente. Deixe-me mostrar a verdadeira essência da Bijudama. Pegue isso. Com as asas abertas, Kazuyama lançou a esfera recém-formada direto na direção da enorme barriga de Shukaku. No momento em que a Bijudama apareceu, Shukaku, que estava atirando areia há apenas um segundo, congelou de repente. Então, um sorriso irônico surgiu em seu rosto. Shay, o que aconteceu com você ao longo dos anos? Uma mini Bijudama de bolso? Hahaha. Você só pode estar brincando. Uma Bijudama tão pequena? Nem preciso me defender dela. O ridículo de Shukaku deixou Shay furioso, mas com Kazuyama no controle de seu corpo, não havia nada que ele pudesse fazer. Mesmo assim, ele confiava plenamente em Kazuyama. Aquele pirralho nunca o havia decepcionado antes, e não era agora que ele começaria. Devia haver algo especial naquele ataque. Relaxe, Shay.
Assim que a Bijudama explodir, ataque e faça contato com Shukaku. No instante em que seu chakra se conectar, entrarei na consciência dele e eliminarei aquele velho monge. Depois que ele se for, a luta será nossa. De um lado, Shukaku continuava a zombar deles. Do outro, Kazuyama expunha seu plano com confiança inabalável. Shei escolheu acreditar nele. Tudo bem. Vamos ver o que você tem. Num piscar de olhos, a Bijudama atingiu o enorme estômago de Shukaku. A pequena esfera do tamanho de uma palma não ricocheteou. Em vez disso, pareceu cravar-se diretamente na barriga de Shukaku. Isso só fez Shukaku rir ainda mais. Você chama isso de Bijudama? Ha ha ha. Shei, não é de se espantar que você fosse um inseto idiota quando mais novo. Isso é patético. Essa última observação quase levou Shei ao limite. Seus olhos ardiam de raiva, prontos para atacar. Kazuyama mal conseguiu segurá-lo. Ah ha ha ha. Hein? No meio da risada, a voz de Shukaku foi abruptamente interrompida. Uma profunda e inexplicável sensação de confusão surgiu em seu tom. Algo parecia errado, porque a Bijudama de Shei não explodiu. Ainda estava alojada em seu estômago, rangendo contra seu corpo. Que diabos está acontecendo? Shei também ficou chocada. A Bijudama deveria depender de sua densidade de chakra para causar dano ao impacto, mas seu verdadeiro poder destrutivo vinha da explosão. Normalmente, ao atingir um obstáculo, ela detonaria, mas por algum motivo não detonou. Isso era estranho. Ei, ei, ei. Fogos de artifício sempre precisam subir ao céu antes de explodir. Detonar. Assim que Kazuyama falou, a Bijudama incrustada no estômago de Shukaku explodiu. O que é arte? É uma explosão. Impossível. A voz aterrorizada de Shukaku soou no momento em que a explosão ocorreu. A explosão foi imensa, completamente desproporcional ao tamanho do ataque. Sua barriga foi imediatamente reduzida à areia, e todo seu corpo foi lançado voando pela força da detonação. Shei, agora. Shei ainda estava atordoado, mas o grito urgente de Kazuyama o trouxe de volta à realidade. Ele imediatamente avançou em direção a Shukaku. Antes que Shukaku pudesse se recuperar do golpe devastador, Shei já o havia envolvido prendendo. Foi aí que a vantagem das múltiplas caudas realmente brilhou. Shei usou cada uma de suas asas, envolvendo Shukaku completamente nelas. O chakra das duas bestas com cauda se entrelaçou em um instante. Kazuyama. Agora. Ele nem precisou do lembrete de Shei. No momento em que seus chakras se conectaram, Kazuyama já havia forçado sua entrada no mundo interior de Shukaku. Por um breve momento pareceu que o tempo havia congelado. Dentro do subconsciente de Shukaku, Kazuyama finalmente viu aquele que ele estava procurando. O atual Jinchiki do Shukaku de uma cauda, Monge Shukaku. Ei, eu nunca imaginei que os Jinchiki dos 7 caudas fossem tão jovens, refletiu Shukaku, e ter um vínculo tão perfeito com sua besta com cauda. Este velho monge aprendeu algo novo hoje. Apesar da repentina intromissão de Kazuyama, Shukaku não demonstrou surpresa. Em vez disso, apenas sorriu e fez um elogio. Kazuyama, com uma expressão ilegível, deu um passo à frente, diminuindo lentamente a distância entre eles. Velho monge, você já sabe por que estou aqui. Sim, você está aqui para me matar. E você não vai resistir. Ei, por que eu faria isso? Sou apenas um velho monge. Como eu poderia me defender da sua lâmina? O olhar de Kazuyama escureceu um pouco. Quem é o tipo de pessoa mais aterrorizante? Aquele que já fez as pazes com a morte. E Shukaku era exatamente esse tipo de pessoa. É Kazuyama, o ninja de Konoha que também é o Jinchiki dos 7 caudas. E pelo jeito que você age, parece que você nunca revelou sua identidade para a vila. Você se escondeu bem. Mas talvez seja melhor assim. Pelo menos assim, você evitou o sofrimento que vem com a vida de um Jinchiki. Shukaku soltou uma risada baixa e autodepreciativa. Ele entendia muito bem a dor de ser um Jinchiki. Kazuyama não se deu ao trabalho de responder. Simplesmente invocou uma lâmina cristalina com sua técnica de fuga transparente e continuou avançando com sua intenção clara. O assassinato estava escrito em cada passo. Ah, bem, não adianta mais falar, suspirou Shukaku. Quando eu morrer, Shukaku entrará em dormência por muitos anos. Com isso, a guerra entre Sunagakure e Konogakure chegará ao fim. Mas antes de ir, tem uma coisa que eu gostaria de saber. Kazuyama, agora parado bem diante de Shukaku, levantou sua lâmina. O que foi? Já que você está prestes a morrer, eu lhe concedo isso. Como você e os 7 caudas formaram esse vínculo? Afinal, humanos e bestas com cauda não se dão muito bem. A pergunta fez Kazuyama pensar em Mito Uzumaki. Shukaku, assim como Mito, escolheu o caminho do amor e da compreensão para se conectar com sua besta com cauda. Mas Kazuyama não era como eles. Eu não sou como vocês. Não falo de amor nem nada do tipo. Meu vínculo com Shei não é baseado em emoções. Ele é meu irmão, meu parceiro, meu companheiro de luta. Nós acendemos e caímos juntos. Eu o salvei, e ele me fez ser quem eu sou. É por isso que somos o time mais forte. Capítulo 257. Shukaku examinou cuidadosamente o jovem à sua frente, notando a seriedade em sua expressão quando se tratava dos 7 caudas. Entretanto, quando ouviu o nome Shei, ele ficou momentaneamente surpreso antes de soltar uma pequena risada. Então o nome dos 7 caudas é Shei? Assim como a uma cauda, ela tem um nome. Como esperado, cada besta com cauda tem seu próprio nome. Levei metade da vida para aprender que uma cauda se chama Shukaku. Mas, diferentemente de Kazuyama, sua compreensão do Shukaku era muito superficial. Além do nome e da personalidade, ele não sabia quase nada sobre o animal, muito menos sobre como conquistá-lo com amor. Adeus, velho monge. Com um único golpe, o mundo interior de Shukaku foi destruído. O sangue se espalhou pela água sob seus pés. Mesmo em seus momentos finais, os pensamentos de Shukaku persistiam. Ele murmurou, Shukaku, se possível, encontre o amor que o protegerá.
Kazuyama ouviu essas palavras e zombou com desdém. Amor? Isso não é para bestas com cauda, monge. O que as bestas com cauda precisam é de compreensão, respeito e reconhecimento. À medida que Shukaku morria, seu mundo interior começou a ruir. Kazuyama virou-se sem hesitar e foi embora. Enquanto isso, no mundo exterior, o tempo retomou seu fluxo. Shukaku, ainda preso por Shei, congelou de repente enquanto sua presença avassaladora desaparecia rapidamente. Como? Como isso está acontecendo? Shei, o que você fez? A sensação de seu poder se esvaindo enfureceu Shukaku, mas ele não conseguiu impedir. Até mesmo regenerar seu corpo estava se tornando uma luta. Shukaku, você e seu Jinchuriki nunca alcançarão a verdadeira perfeição. Ele não pode ajudá-los. Mas eu sou diferente. Kazuyama e eu somos um. Nós nos complementamos. Mesmo que minha habilidade de combate seja mais fraca, ele mais do que compensa. Seu Jinchuriki já foi morto em seu mundo interior. Apenas um velho monge. Você acha que ele conseguiria suportar o colapso mental? Quando um Jinchuriki morre, você é forçado a voltar a dormir. Esta batalha é nossa, Shukaku. A excitação de Shei aumentou. Seu poder crescente refletiu sua alegria. Durante anos, ele lutou contra outras bestas com cauda e perdeu muito mais do que ganhou. Tirando uma ou duas vitórias raras, ele sempre foi o perdedor. Mas hoje, ele finalmente experimentou seu próprio crescimento. E daí se ele não tinha ataques convencionais? Contanto que seguisse os ensinamentos de Kazuyama, não importava quantas caudas seu oponente tivesse, ele tinha a confiança necessária para enfrentá-los. Basta olhar para Shukaku agora, esmagado sob ele. Velho monge. Maldito seja Shei. Mesmo que tenha vencido, não pense que vou deixar você ter uma vida fácil. Esta é minha última gota de força. Vou levar você comigo para o deserto. A princípio, Shukaku se recusou a acreditar na notícia da morte do velho monge. Mas à medida que seu poder continuava a se dissipar e seus chamados não eram atendidos, ele foi forçado a aceitar a realidade. Shukaku de fato havia perecido em seu confronto mental. Soltando um rugido furioso, Shukaku convocou toda a areia ao redor em uma onda violenta. Ao mesmo tempo, seu corpo enorme começou a desmoronar, transformando-se em um redemoinho de areia fluida que ameaçava arrastar Shei para suas profundezas. Exatamente como ele havia dito, esse foi seu último ato de desafio. Quem me dera. Eu não sou como você, tenho muita força. Vai brincar na areia sozinho, seu tanuki fedorento. Shei não estava disposto a lhe dar ouvidos. Suas 6 asas enormes se abriram de repente e com força bruta, ele atravessou a areia ao redor. Shukaku encarou Shei, que pairava no céu, sem querer aceitar a derrota. Ele praguejou novamente, gritando. Seu inseto maldito. Isso não acabou. Só vou dormir por alguns anos, no máximo. Quando eu acordar, juro que vou atrás de você para me vingar. Antes que Shei pudesse responder, Kazuyama falou. Ei Shukaku, você realmente se esqueceu da sua própria situação? Você é a besta com cauda de Tsunagakuri. Mesmo que você adormeça aqui, Tsunagakuri virá atrás de você. Quando isso acontecer, outra pessoa se tornará seu Jinchuriki, e você ainda estará preso. Diga-me, como exatamente você planeja acertar as contas conosco? Ou você está dizendo que não tem dignidade alguma, que qualquer um pode ser seu Jinchuriki? Uma provocação simples, mas eficaz. Especialmente contra alguém tão temperamental quanto Shukaku. Enfurecido, Shukaku nem parou para pensar antes de responder. Seu pirralho, acha que qualquer um pode ser meu Jinchuriki? Pode sonhar. Esperem só. Vou recuperar minha liberdade e quando isso acontecer, vou esmagar vocês dois neste deserto. Mesmo que o próprio sábio dos 6 caminhos apareça, isso não mudará absolutamente nada. Eu disse. À medida que a areia movediça se espalhava, o corpo de Shukaku já estava meio enterrado. Era evidente que seu tempo de vigília estava se esgotando. Mas nem Shei nem Kazuyama se intimidaram com as ameaças. Aliás, ambos sorriram. Então, em perfeita uníssono, eles gritaram. Estaremos esperando. Finalmente, Shukaku foi completamente engolido pelas areias douradas, retornando mais uma vez ao seu sono. Droga! Isso foi muito satisfatório. Kazuyama, sua estratégia de combate foi perfeita. Você nunca deve lutar de frente. Um ataque furtivo é sempre a melhor jogada. Ha. Shei comemorou sua vitória, sua forma enorme voando pelo céu. Durante anos, não séculos, as bestas de 9 caudas existiram. E por tanto tempo, Shei de 7 caudas nunca teve vida fácil. Ele estava sendo espancado por um deles ou intimidado por outro, e quando não conseguia revidar, ele recorria a voar para escapar. Além dele, apenas Matatabi, o 2 caudas, nunca o havia derrotado. Até Koku, o 5 caudas, o havia espancado algumas vezes. Mas isso tudo era passado. Por que, você pergunta? Porque Shei havia descoberto. E o mais importante, ele tinha o melhor parceiro Jinchuriki, seu irmão Kazuyama Jack. 1 contra 1, ele não era o mais forte. Mas 2 contra 2? Ele estava absolutamente confiante. Certo, Shei, chega de voar. Hora de pousar. A batalha acabou. Vamos nos divertir no país da terra. Não precisa voltar para a vila ainda. Voltar cedo demais pode levantar suspeitas. Kazuyama analisou rapidamente a situação atual. Com Shukaku fora de cena, Orochimaru definitivamente seria capaz de conter o ataque de Tsunagakuri. Afinal, as forças de Konoha ainda estacionadas lá não eram fracas. Tiki, você poderia simplesmente ter me dito em que direção ir. De qualquer forma, não tem ninguém aqui fora. Vou voar direto para lá. Shei estava se divertindo demais para voltar tão cedo. Por que não se divertir um pouco primeiro? Kazuyama olhou ao redor para o vasto deserto vazio e decidiu que não havia mal algum nisso. Continue voando para o norte. Fique alerta e se avistar alguém, evite-o imediatamente. Não podemos deixar rastros para trás.
Capítulo 258. O campo de batalha. Com a saída de Shukaku, a batalha voltou a ficar equilibrada. Apesar disso, sua fúria repentina causou danos significativos às forças de Konoha. Orochimaru e Fugaku lideraram suas tropas em uma luta feroz, conseguindo finalmente repelir Tsunagakure, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, no acampamento, 3 jovens shinobi já tinham ouvido falar da batalha. Andavam de um lado para o outro, ansiosos, incapazes de ficar parados. Obito, Kakashi, vocês acham que o sensei vai ficar bem? O rosto de Rin estava tomado pela preocupação. Mesmo estando na passagem Kiki quando Shukaku apareceu, todos viram aquela figura enorme e opressiva pairando sobre o campo de batalha. E eles também testemunharam seu desaparecimento repentino. O único capaz de algo assim era seu professor, Kazuyama, com sua técnica do deus voador do trovão. Rin, não se preocupe. Você sabe o quão forte o sensei é. Ele tem tantas cobras gigantes o ajudando. Mesmo se ele enfrentasse uma besta com cauda, ele ficaria bem, certo? A voz de Obito ficou mais baixa no final, enquanto suas próprias dúvidas surgiam. Claro, as serpentes eram fortes, mas diante de uma criatura tão assustadora quanto uma besta com cauda, elas realmente conseguiriam se defender? E é raro ver os alunos de Kazuyama tão preocupados com ele. Mas não precisa se preocupar. Em vez de se estressar por causa dele, você deveria se concentrar na guerra que tem pela frente. Uma voz fria e comedida de repente surgiu atrás deles. Os 3 se viraram em uníssono e viram Orochimaru parado ali, com os braços cruzados e um leve sorriso nos lábios. Senhor Orochimaru. Kakashi foi o primeiro a falar. Ele havia ficado em silêncio antes, mas isso não significava que não estivesse pensando. Kakashi, você está planejando ir procurar seu sensei? Seus olhos me dizem que você tem algo em mente. Orochimaru já havia juntado as peças. Dada a situação atual, não era difícil adivinhar o que o garoto estava pensando. Mas não havia como ele deixá-los agir. Deixe essa ideia de lado imediatamente. Eu entendo as habilidades de Kazuyama muito melhor do que você. Ele pode ter realocado uma cauda, mas se quiser ir embora pode. Ninguém é mais rápido que o teletransporte. Não se esqueça do lema do seu professor. Escapar é a habilidade mais importante. Agora que ele não está aqui, você está sob meu comando. Vou considerar deixar você participar da próxima batalha, então esteja preparado. Orochimaru se virou e saiu, suas palavras aliviando um pouco da ansiedade deles. Mas no momento em que ele mencionou que em breve participariam da luta, seus nervos ficaram aguçados e seu foco se intensificou. Kakashi e Obito trocaram olhares, ambos vendo a mesma determinação nos olhos um do outro. Kakashi, você deveria afiar sua lâmina. Não erre quando for preciso. É melhor você se preocupar consigo mesmo. Isto é uma guerra. Rin suspirou para os 2 que discutiam como galos de briga, mas ela cerrou os punhos em silenciosa resolução. Ela provaria seu valor. Ela era uma ninja médica, sim, mas isso não significava que ela iria desistir da batalha. Do lado de fora da tenda, Orochimaru não havia saído de fato. Ele os observara o tempo todo. Ao ver seus espíritos reacendidos, ele sentiu uma rara sensação de satisfação. Kazuyama, seus discípulos são tão excepcionais quanto você. Não morra. No meio do vasto deserto, a forma enorme de Shei já havia desaparecido, deixando Kazuyama caminhando sozinho pelas areias áridas e infinitas. Sério, eu te disse para ir para o norte. Para onde exatamente você foi? Ah, não sei. Você viu aquela tempestade de areia. É normal perder o senso de direção, certo? Sim, Shei havia se perdido. Pouco depois de deixarem o campo de batalha onde lutaram contra Shukaku, foram pegos por uma forte tempestade de areia. Embora a tempestade não tenha ferido Shei, ela alterou completamente seu senso de direção, deixando-o desorientado. Sem outra escolha, ele teve que deixar Kazuyama assumir a liderança novamente. O que, é claro, irritou Kazuyama profundamente. Esqueça. Vamos voar para lá. Se eu continuar andando nesse calor, vou acabar virando um cadáver seco. As temperaturas escaldantes do deserto eram insuportáveis, e Kazuyama não gostava de tal ambiente. Sem hesitar, abriu as asas, orientou-se e alçou voo. Um dia depois, Kazuyama finalmente emergiu do deserto e entrou em uma floresta exuberante. A Terra dos Pássaros, ao norte da Terra do Vento, hein? Se bem me lembro, deve ser um lugar lindo. E um dos poucos países intocados pela guerra. Enquanto caminhava pela floresta, Kazuyama relembrou que sabia sobre a Terra dos Pássaros. Sua capital estava situada perto de um lago tranquilo onde pássaros migratórios se reuniam, cercada por uma vegetação infinita, uma cidade pacífica e pitoresca. O país inteiro tinha um ar de serenidade, um lugar que ansiava por paz. Talvez no futuro, essa paz fosse perturbada, mas por enquanto, permanecia intacta. Querendo aproveitar essa calma antes de invadir o país da Terra, Kazuyama decidiu descansar aqui por um tempo. Lugares pacíficos tinham o poder de fazer as pessoas baixarem a guarda sem perceber. Kazuyama não era exceção. Ele sempre foi alguém que apreciava as coisas boas da vida. Sentado em um pequeno restaurante, saboreando a culinária local, quase se esqueceu da batalha que acabará de travar. Ah, isso é legal. O que é isso? Seu olhar se voltou para a rua principal, onde uma carruagem entrava lentamente na cidade. Sentado lá dentro estava um jovem, seu rosto adornado com um sorriso satisfeito, como se estivesse profundamente satisfeito com sua terra natal. O Dain da Terra dos Pássaros? Ele é mais novo do que eu esperava. De fato, o homem na carruagem era Vashi, o Dain da Terra dos Pássaros. Naquela época, o país ainda não havia sido invadido por ninjas rebeldes. Não havia sinal de conflito nem de guerra iminente. Afinal, sem shinobi próprios, a Terra dos Pássaros não era um alvo para as grandes nações. Talvez sentindo o olhar de Kazuyama, Vashi de repente se virou para ele. Seus olhos se encontraram por um breve momento, e uma pitada de curiosidade e surpresa passou pelo rosto do Dain. Parar. Ao seu comando, a carruagem parou e, para surpresa de Kazuyama, Vashi desceu e foi direto para o restaurante.
O ninja de Konogakakuri? É uma visão rara. Por que um shinobi estaria na Terra dos Pássaros em tempos de guerra? Como esperado de um Dain, Vashi foi direto ao ponto. Kazuyama piscou, um pouco pego de surpresa. Só estou de passagem em missão. Ouvi dizer que a Terra dos Pássaros é linda, então resolvi dar uma passada para dar uma olhada. Ao ouvir isso, Vashi riu baixinho. É mesmo? Ninjas não costumam visitar a Terra dos Pássaros. Já que você está aqui, aproveite o seu tempo e divirta-se. No entanto, devo pedir que você se abstenha de usar qualquer técnica shinobi enquanto estiver no meu país. Isso causaria problemas desnecessários. Esta é uma terra de paz. Não quero que ninguém a perturbe. Capítulo 259. Kazuyama soltou uma risada leve e assentiu. Ele era apenas um hóspede ali e não tinha intenção de interferir. Por respeito à paz na Terra dos Pássaros, optou por ser cuidadoso. Afinal, países como este eram raros. Naquela noite, Kazuyama encostou-se na borda da fonte termal e soltou um suspiro de satisfação. Há quanto tempo? Há quanto tempo não relaxo de verdade? Ah, isso é incrível. Num momento como esse, o que é que eu estou pensando? Balançando a cabeça, ele finalmente afastou aqueles pensamentos estranhos, mas sua mente voltou para Konoha. Afinal, havia uma certa beleza esperando por ele ali. Ao pensar nela, ele não pôde deixar de sorrir, um sorriso radiante e satisfeito. Kazuyama, você parece tão pervertido agora. Você está pensando em Pakura, não é? Hahaha. Se você realmente não aguenta, eu te empresto um pouco de chakra para você poder se teletransportar de volta para Konoha. Ao ouvir a provocação de Shei, Kazuyama sentiu uma onda de vergonha. Esse maldito Shei, ele estava ficando mais ousado a cada dia. Ainda assim, a técnica do deus voador do trovão era uma opção, embora ele não pudesse usá-la para voltar direto para Konoha. Com esse pensamento, ele se levantou, pegou suas coisas e saiu noite adentro, encontrando finalmente uma farmácia. Ele comprou todo o estoque de amoras de cobra, levando tudo daquela loja no coração da Terra dos Pássaros. Shei, me empresta um pouco de chakra. Vou ver se consigo me teletransportar direto para a Ilha da Tartaruga. Shei ficou atordoada. Espera aí, o quê? Direto para a Ilha da Tartaruga? Esta era a Terra dos Pássaros e situada entre a Terra do Vento e o País da Terra. Para chegar à Ilha da Tartaruga, ele teria que atravessar toda a Terra do Fogo. Kazuyama, você está brincando, certo? Parece que estou brincando. Eu dominei o deus voador do trovão. Contanto que eu tenha chakra suficiente, estou confiante de que consigo dar o salto. Só não sei quanto chakra será necessário. Essa era uma preocupação justa. Afinal, o chakra necessário era diretamente proporcional à distância percorrida. Quanto maior o salto, maior o custo. Se eu te der chakra demais, você entrará no modo manto da besta com cauda. Isso não será um problema? Kazuyama riu, completamente despreocupado. Shei, não estamos num campo de batalha. Esta é uma terra pacífica. Na pior das hipóteses, simplesmente saímos da cidade antes de usá-la. Ouvindo isso, Shei relaxou. Certo. Contanto que não usassem o chakra da besta com cauda na frente de civis, não havia com o que se preocupar. Com isso resolvido, Kazuyama pegou sua sacola de amoras de cobra e entrou na floresta fora da cidade sob a proteção da noite. Shei, 5 caudas de chakra. É melhor prevenir do que remediar. Consegui. Sem problemas. Uma onda de chakra carmesim irrompeu quando 5 caudas se desenrolaram atrás de Kazuyama. Tenho que admitir, toda vez que esse chakra flui por mim, é uma sensação incrível. Shei, estou indo embora. Assim que ele terminou de falar, Kazuyama desapareceu de vista. Ao mesmo tempo na Ilha da Tartaruga. Yujito, seu treinamento hoje foi impressionante. Você tem talento natural para ninjutsu e taijutsu, mas quando se trata de genjutsu, é complicado. Não sei se é só coincidência, mas o senjutsu da Caverna Rishi se inclina bastante para o genjutsu. E no entanto, todos os ninjas associados à Caverna Rishi são absolutamente terríveis nisso. Tajitsuimi não se preocupou em esconder sua frustração. Afinal, o genjutsu era sua especialidade, mas nem Kazuyama nem Yujito tinham aptidão real para isso. Genjutsu. Hehe. Ninjutsu e taijutsu são muito mais práticos. Além disso, eu tenho uma tatabi. A maioria dos genjutsus nem funciona comigo. E se eu for pego, posso simplesmente pedir para uma tatabi usar chakra para me tirar dessa. Essa era outra vantagem de ser um jinchiki, ter acesso tanto ao seu próprio chakra quanto ao da sua besta com cauda. Se ficassem presos em genjutsu, eles poderiam usar uma onda de chakra externa para se libertar. Mas havia um porém, eles tinham que ser um jinchiki perfeito. Afinal, se não estivessem em sintonia com sua besta com cauda, por que ela se daria ao trabalho de ajudá-los? Yujito tinha acabado de começar a estabelecer uma conexão com a tatabi. Embora não estivesse no mesmo nível de Kazuyama, estava muito mais forte do que antes. Escute aqui, pequeno Yujito. Força não é algo em que você pode confiar nos outros. Você só realmente tem sucesso quando alcança esse nível sozinho, entendeu? O que é isso? Antes que Tajitsuimi pudesse terminar, ela sentiu uma assinatura de chakra avassaladora aparecer à distância. Uma voz ecoou pelo ar, cheia de exasperação. Eu sabia. A distância era grande demais para garantir a precisão. Quase acabei no oceano. Parece que o teletransporte de ultralonga distância requer um controle de chakra extremamente preciso. A voz pertencia a Kazuyama, embora seu estado atual fosse diferente de antes. As 5 caudas atrás dele encolheram para 4. Claramente, o teletransporte havia drenado o chakra de uma cauda inteira. Isso fez-se maravilhar mais uma vez com um certo idiota loiro. Sério, os genes Uzumaki daquele cara dominaram completamente sua linhagem Jack. Que aberração da natureza, não havia como competir com isso. Ei, Kazuyama, você? Uau! Amoras de cobra. Em um instante, a Piton vermelha se transformou em sua verdadeira forma, enrolando sua cauda em volta de todas as 5 cestas de amoras de cobra e puxando-as para seu abraço.
Suas pupilas serpentinas se transformaram em formatos de coração. Boa noite, Tajitsuimi. Ei, Yujito, você parece estar bem. No momento em que Kazuyama chegou, as mãos de Yujito se transformaram em garras enquanto ela investia contra ele. Toma isso. Garra de gato. Garras afiadas como navalhas saíam de seus dedos, uma visão estranha para uma menina tão pequena. Mas Kazuyama sabia que não devia subestimá-las. Aquelas garras eram uma das habilidades de Matatabi. Lutando comigo no momento em que nos conhecemos, hein? Garoto, eu sou seu sensei. E além disso, com o movimento de sua cauda carmesim, uma poderosa onda de chakra lançou Yujito para trás. Você não viu minha cauda gigante e brilhante? Era impossível não notar o chakra de Shei, mas Yujito estava muito ansioso para atacar. Mesmo que fosse seu sensei, ela queria se testar. Estava orgulhosa do quanto havia melhorado ultimamente. Você parece bem confiante. Tudo bem, vou lutar com você. Kazuyama dissipou seu chakra da besta com cauda e casualmente gesticulou para que ela fosse até ele novamente. Uff, sensei idiota. Vou te mostrar o quanto eu cresci. Tudo bem, estou assistindo. Capítulo 260. 5 minutos depois. Ai, sensei, você pode parar de bater na minha cabeça. Não vou crescer muito nesse ritmo. E por que dói tanto? Yujito, esfregando o enorme galo na cabeça, olhou para Kazuyama com os olhos marejados, cheios de mágoa. Enquanto isso, Tajitsuimi havia retornado à sua forma humana e estava flutuando no ar, mastigando preguiçosamente bagas de cobra enquanto ria. Pequeno Yujito, você ainda é apenas uma criança, mal começou seu treinamento e já acha que pode desafiar Kazuyama. Você ainda não está pronto. Eu sei tudo sobre as façanhas desse pirralho. Ele enfrentou o filho do Raikage de Kirigakuri, e acabei de saber que esse encrenqueiro conseguiu suprimir o novo Kazekage de Sunagakuri, Rasa, no campo de batalha. XX, ele já tem força de nível Kage. Kazuyama ergueu uma sobrancelha, levemente surpreso. Ele não esperava que a notícia se espalhasse tão rápido. Ele tinha acabado de deixar a Terra dos Rios, e Yulin já havia espalhado a notícia? Percebendo sua expressão, Tajitsuimi caiu na gargalhada. Deixe-me adivinhar, você achou que Yulin era séria e confiável? Estou te dizendo, ela te enganou. Aquela mulher tem a maior boca da caverna Rishi. Se ela sabe de alguma coisa, pode apostar que a caverna inteira vai descobrir rapidinho. Como quando Manda montou seu último harém em uma toca de cobra aleatória, Yulin foi a primeira a saber. Kazuyama, sério? Yulin, eu não fiz isso. Pare de espalhar mentiras. O quê? O filho do Raikage? Ele é um ninja elite, um candidato a Raikage, e já tem força de nível Kage. Sensei, você é realmente tão forte? Quanto ao Rasa, nunca ouvi falar dele. O terceiro Kazekage não era alguém chamado Atazaemon? Yujito esfregou a cabeça, seus olhos cheios de admiração pelos fortes. Atazaemon não era brincadeira. Com sua liberação magnética e areia de ferro, chamá-lo de Kazekage mais forte não seria exagero. Que pena, até um talento como ele acabou morto. Kazuyama não pôde deixar de se lembrar daquela batalha no deserto de anos atrás. Se ele não tivesse usado veneno para enfraquecer Atazaemon primeiro, derrotá-lo não teria sido tão fácil. Morto. Pensei que os boatos diziam que ele tinha desaparecido. Tajitsuimi franziu a testa ligeiramente. A caverna Rishi tinha seus próprios métodos de coletar informações, registrando praticamente tudo o que acontecia no mundo ninja, grande ou pequeno. Até onde ela sabia, o terceiro Kazekage estava listado como desaparecido, não morto. Desaparecido? Alguém tão poderoso não desaparece assim. Ele está morto. Eu pessoalmente o enviei para a vida após a morte com uma bijudama. Kazuyama cruzou os braços com um leve sorriso irônico no rosto. Derrotar um Kage não era pouca coisa, uma conquista digna de orgulho. Não que oponentes do nível Kage fossem uma grande ameaça para ele agora. Ser um Jinchiki perfeito lhe dava a vantagem de superar a maioria deles. Mas suas palavras deixaram Tajitsuimi e Yujito completamente atordoados. Ele matou o terceiro Kazekage? Yujito, que legal. Aquele era Atazaemon, o Kazekage mais forte, e Kazuyama realmente o derrotou? Tajitsuimi, esse pirralho está se tornando um mistério cada vez maior. Ele até matou o terceiro Kazekage de Sunagakuri. Quantos segredos ele ainda esconde? Não fique tão chocado, não é nada grave. Mas desta vez voltei para te levar numa pequena viagem, Yujito. Você precisa equilibrar o treino com o descanso. Vamos lá, encontrei um lugar perfeito para o seu treino. Ficar aqui o tempo todo não é o ideal. Vamos voltar para o continente por um tempo. As orelhas de Yujito se animaram. Ela adorava treinar, mas ficar no mesmo lugar por muito tempo era exaustivo. Para onde estamos indo? É divertido? A Terra dos Pássaros. Já ouviu falar dela? A Terra dos Pássaros? Que tipo de lugar era aquele? Vendo a confusão estampada no rosto de Yujito, Kazuyama riu. A Terra dos Pássaros é um país pacífico, localizado entre a Terra do Vento e o País da Terra. É um ótimo lugar para você se recuperar. Além disso, há uma grande chance de este país enfrentar um desastre no futuro. Quando isso acontecer, eu te levarei para dar uma mão. Se tudo correr bem, a Terra dos Pássaros pode se tornar nosso segundo reduto. Esse era o plano de Kazuyama. A Terra dos Pássaros estava prestes a passar por uma grande reviravolta. Não apenas o atual Dain morreria, mas seu sucessor também pereceria. Nesse ponto, eles precisariam da ajuda do shinobi de Konoha. Mas se Kazuyama preparasse o terreno logo, eliminando as ameaças e garantindo sua posição, assumir o controle seria fácil. Um país próspero como base de operações. E quem reclamaria de ganhar mais riqueza? O quê? Um desastre? Garoto, não me diga que você começou a fazer profecias como aqueles sapos? Você é mesmo o herdeiro da caverna Rishi? Você está começando a parecer cada vez mais um deles.
Como princesa serpente da caverna Rishi, Tajitsuimi conhecia bem os sapos do Monte Mimoku. O mais poderoso entre eles, Gamamaru, havia liderado sua facção à proeminência com seus poderes proféticos. Ela achou isso ridículo, pois não sentia nada além de desdém por aqueles sapos. Profecia? Por favor, eu chamo isso de previsão. Chega de papo, vamos lá. Vou te levar para a terra dos pássaros. O manto da besta com cauda reacendeu mais uma vez 5 caudas como antes. Shay, sempre confiável, havia restaurado completamente seu chakra após um breve descanso. Afinal, para uma besta de 7 caudas, perder o equivalente a uma cauda de chakra não era nada. Ou como Shay gostava de dizer, eu sou 7 caudas, droga. Só uma cauda a menos que o 8 caudas, só 2 atrás do 9 caudas. Quando se trata de reservas de chakra, estou em terceiro lugar. De volta à terra dos pássaros, Tajitsuimi se transformou novamente em uma pequena cobra vermelha, enrolando-se no braço de Yujito. Enquanto ela olhava para a distante margem do lago, um brilho de surpresa brilhou em seus olhos. À beira de um lago? Nada mal, na verdade é bem bonito. Garoto, eu vou te dar uma coisa. Você realmente sabe como encontrar lugares tranquilos. Kazuyama deu um sorriso irônico. Mesmo na escuridão da noite, sua visão de inseto e a visão noturna natural de Tajitsuimi permitiam que vissem claramente a paisagem à frente. Somente Yujito, deixada na escuridão completa, bateu o pé em frustração. Por que não consigo ver nada? Eu também quero ver. Espere até amanhã. Qual o sentido de olhar para um lago no meio da noite? Yujito, sensei, alguém já lhe disse que você é incrivelmente irritante. De volta à pousada, Kazuyama reservou um quarto para Yujito, lembrando-a de descansar bem. Então ele foi dormir, pois estava exausto dos últimos dias. Principalmente por espancar Shukaku. Ele se perguntou como aquele tanuki gigante estaria agora. Ele já estaria enterrado na areia, dormindo profundamente? Shukaku, eu vou te matar, porra! Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.